mensagem de hoje é a mensagem número 63, cujo título é No Campo da Vida. Baseada na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 19, onde ele diz: entesourando para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a verdadeira vida. E Emmanuel comenta: se te encontras interessado no próprio aperfeiçoamento, aproveitar é a palavra de ordem. Repara o exemplo da natureza. O pão que te serve é a essência de muitos envoltórios que tornaram para o quimismo da gleba. O clima reconfortante do lar é o produto da limpeza constante. Se pretendes avançar ao encontro do melhor, despoja-te do inútil. Muitos aspiram à tranquilidade, apegando-se à inquietação, enquanto outros muitos pretendem a primazia da fé, rendendo preito à negação de si próprios. Querem a paz, guardando-se irritadiços, e anseiam pela segurança do bem, afirmando-se eles mesmos tão endividados com o mal que não lhes sobra leve possibilidade de consagração à virtude. É natural estejamos nós sobre a carga de aventalhados problemas. Herdeiros de passado culposo, é preciso revisar as próprias tendências e ajuizar quanto às nossas necessidades, para que não estejamos tateando na sombra. Contudo, se aspiramos a melhorar amanhã, é forçoso sermos melhores ainda hoje. Para isso, não vale simplesmente partilhar o trabalho geral, mas selecionar a experiência comum, assimilando-lhe o ensinamento. Não sintonizarás a antena do coração com as mensagens de toda parte. Recolherás aquelas que te enobreçam. Não comprarás aflições, preocupar-te-ás com o que for justo. Não te esqueças, pois, de que viver é atributo de todos, mas viver bem é o caminho de quantos se dirigem leais ao bem para a divina luz da vida real. Então vocês vejam que nessa mensagem, um ponto que já chama bastante a atenção é quando ele diz aqui que herdeiros do passado culposo é preciso revisar as próprias tendências e ajuizar quanto às necessidades para que não estejamos tateando na sombra. Ou seja, nós sabemos que, conforme a doutrina espírita nos ensina, nós estamos em trânsito, né, da animalidade da qual nós viemos, né, para a perfeição espiritual a qual nós nos destinamos, né? Então, a primeira coisa que Emmanuel nos chama a atenção aqui é para que a gente não se sinta culpado por estar nesse ponto do caminho. Nós estamos no ponto do caminho, é simplesmente um caminho evolutivo, então é natural que determinados impulsos, né, determinados destemperos, determinados desequilíbrios aconteçam em determinado momento, né? É natural que a gente oscile, né? Justamente porque nós estamos em direção à perfeição espiritual, mas estamos ainda com uma grande cota de animalidade ainda arraigada em nós, né? Impulsos ainda que a gente sequer sabe de onde vem, né? Vem da nossa psique, mas de lugares assim que ainda estão numa zona inconsciente, numa zona obscura, né? Que inclusive é a representação sempre que a gente tem feito aqui da ignorância, né? Ignorância é essa nossa incapacidade de penetrar determinadas camadas da nossa própria psique, né? Que atuam no nosso dia a dia, mas a gente não sabe nem daqui onde aquilo vem, e vem de dentro de nós, né? Vem das marcas mentais que nós também acumulamos ao longo também do tempo, porque não é só uma questão da animalidade, é também a questão de que, como espíritos ainda, vamos chamar assim, bastante inexperientes no caminho espiritual, a gente ao longo mesmo das nossas existências humanas vai cometendo uma série de equívocos, uma série de enganos, isso vai marcando também o nosso espírito, mas esses enganos, o que Emmanuel está colocando aqui, é que a gente não deve ficar paralisados por eles. E a gente já falou aqui várias vezes que o que paralisa é a culpa, né? É a gente se sentir culpado por não estar fazendo da forma como imaginávamos que deveríamos fazer. A gente não precisa, a gente já tem muito conflito dentro de nós, a gente não precisa criar mais um, né? Ficar brigando com aquilo que nós somos. Nós temos que fazer o quê? Nós temos que ficar
vigilantes, como Jesus recomenda, né? E vigilante significa o quê? Observando, né? Mas uma observação que não traga mais peso para nós, né? O peso da culpa, né? Porque ele fala, meu jugo é leve e suave. Então, se porventura os nossos autojulgamentos ainda estão muito rigorosos, se a gente ainda está muito rigoroso conosco, significa que nós não estamos conseguindo ter autocompaixão. Porque a autocompaixão é o quê? É o desejo de se libertar da ignorância. Sim, a gente não quer ficar parado, né? A gente não quer ficar aqui simplesmente perdendo o nosso tempo numa vida humana preciosa, né? Porque essa vida humana que a gente adquire, essa possibilidade de encarnar e principalmente de ter ainda uma disponibilidade de tempo e de energia para dedicar à reflexão espiritual, ela é preciosa e ela é rara. Ela não é algo que se consiga com facilidade. Então a gente tem que valorizar. Então a gente não pode ficar simplesmente desperdiçando o nosso tempo, né, sem trabalhar para nos autoaperfeiçoarmos. Porém, trabalhar pelo autoaperfeiçoamento não significa nos autoflagelarmos, né? Ficar achando que, né, ficar se culpando, enfim, né? Nós temos que ter paciência com a gente mesmo. E uma Sim, só. Nas palavras do filósofo, né, fazendo o melhor que pode no momento para fazer depois melhor ainda. Do Mário Sérgio Cortella, né? Fazer o melhor que podemos, né, nas condições, não, fazer o melhor nas condições que temos, enquanto não temos condições melhores de fazer melhor ainda. É exatamente isso. Porque quando nós estamos fazendo o melhor, nós estamos exercitando. Porque significa, a gente já está olhando para aqueles pontos que precisam ser aprimorados. Então significa que nós não estamos totalmente cegos, porque hoje um grande problema é que a gente vive numa cultura que é completamente desleixada em relação à espiritualidade, à introspecção, né? Uma cultura totalmente voltada para fora, encantada com o mundo que nós mesmos produzimos. Então a gente produz muita tecnologia, a gente lança foguetes, celulares, computador, carros, né, cada vez mais modernos, né, casas cada vez mais, né, bonitas, maiores, sei lá o que, né? E a gente fica como crianças distraídas com esses brinquedos e esquecidos do motivo pelo qual a gente veio aqui. Teve uma vez, numa palestra espírita, que eu escutei um palestrante falando uma coisa muito interessante, porque ele disse assim, que é como se fosse o espírito, é como se fosse o general, né? E aí o general manda essa nossa personalidade humana encarnar e fala assim, ó, vai lá para você fazer tal trabalho, que é o trabalho do aperfeiçoamento espiritual. E aí quando o soldado chega aqui, ele esquece a missão que veio fazer, começa a se distrair com as coisas que vão aparecendo, né, que são essas coisas que eu falei do mundo material, né, que é o mundo de Mamon, como diz Jesus, né? Jesus até nos alerta, não se pode servir a Deus e a Mamon, né? Toda hora que a gente está com a nossa energia empregada no mundo material, significa que o mundo espiritual está de lado. E pior do que isso, significa que nós estamos reforçando ainda mais essas marcas mentais que nos prendem ao passado. Por quê? Porque quando a gente não está vigilante, o que a gente faz? A gente age pelo hábito. Então significa como se fosse assim, lá no nosso espírito, né, no nosso perispírito está marcado ali aquelas características que viram esses hábitos. Hábitos mentais, hábitos físicos, qualquer coisa que a gente imaginar, né, mas estão lá marcados. E todo momento que a gente está em vigilante, o que a gente faz? A gente é como se fosse uma água que corre sempre no mesmo sulco. O que acontece quando a água corre no mesmo sulco? O sulco aprofunda. Então nós estamos aprofundando marcas que nós estamos querendo, que nós estamos querendo purificar, né? Então o que acontece? A vigilância ela é importante exatamente por isso, para que a gente não, porque além da gente, digamos assim, não estar trabalhando para desenraizar hábitos que, por estarem muito enraizados, já são difíceis de desenraizar, nós ainda estamos fazendo com que as raízes deles cresçam mais. Porque se a gente não está se dedicando à espiritualidade, está se dedicando a essa outra árvore que nós estamos querendo cortar, digamos assim. É compreensível, né? Isso, né? Então, por isso a vigilância é muito importante, né? Porque se nós não estamos a serviço do nosso avanço em direção à perfeição espiritual, nós acabamos nos afundando um pouco mais no lodo das nossas imperfeições, por causa disso que nós acabamos de falar. Então, essa mensagem
aqui do livro, né, de Emmanuel, no campo da vida, é justamente para chamar a nossa atenção. Nós estamos num campo que nós estamos cultivando. E aí qual tem que ser a nossa atenção? Que tipo de sementes estamos colocando nesse campo? Né? Que tipo de semente estamos fazendo brotar nesse campo? E mais ainda, como é um campo, nós também temos que prestar atenção nas ervas daninhas que já foram plantadas, né? Prestar atenção se não estão plantando outras, né? Porque as ervas daninhas, o que elas fazem? Elas abafam, né, as outras plantinhas. As outras plantinhas acabam morrendo, se definhando. Né? Daí mais uma vez, porque do orar e vigiar. E por que a gente tem que vigiar? Porque ao mesmo tempo em que, se a gente não cultiva a nossa plantinha da espiritualidade, ela não cresce, ela definha, mas além disso, as outras ervas daninhas crescem também, porque se nós não estamos alimentando uma, estamos alimentando outra. Essa é a grande questão. Né? O não se pode servir a Deus e a mamão é isso. Então, se eu não estou alimentando uma, estou alimentando outra, a erva daninha cresce, abafa mais ainda esse pequeno brotinho espiritual, né, que nós temos, já tão frágil, vai ficar mais frágil ainda, né? E as nossas dificuldades aumentarão. Então, o conselho de Emmanuel aqui é exatamente esse, né? Caminho do meio, equilíbrio, né? Nem se automartirizar, porque não está conseguindo fazer, nem também deixar solto. Não, vigilância, oração, observação e a cada dia um passo, né? Como a gente disse agora há pouco, fazer o melhor nas condições que temos, enquanto não temos condições melhores de fazer melhor ainda.